Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com o nosso curso de resolução de questões, dando sequência aí nas resoluções de questões sobre concordância. Concordância, resolvemos aqui no primeiro bloco as 5 primeiras questões do material da nossa lista e vamos agora para a questão de número 6. Já está lá na tela. Olha lá. Questão de número 6 diz o seguinte: a palavra destacada está empregada de acordo com as exigências sintáticas da norma padrão em. Então, olha que legal. Aqui, pessoal, nós já temos uma questão nos mesmos moldes que a questão que a gente fez, né? A questão anterior. Olha lá. Nós temos aqui considerados, que está no masculino plural. Na letra B, reconhecidos masculino plural. Letra C, apresentadas feminino plural. E aí, a dica que eu faço aqui é destacar os núcleos, tá? Então, o que a gente pode fazer? Olha só, eu venho aqui e circulo, ó, a ampliação e a disponibilidade, tá vendo? Feminino e feminino do setor dos funcionários de financiamento são considerados. Tá errado, o correto seria são consideradas, porque eu tenho 2 femininos, tá certo? Não é a letra A. Letra B, a gestão, substantivo feminino, satisfatória dos empreendimentos, e a participação dos associados da empresa são reconhecidas no feminino plural, porque aqui eu não tenho concorrência de gênero. Letra C, as conquistas, substantivo feminino, registradas no primeiro semestre, e o aumento, opa, aumento é masculino, então olha só, e o aumento do poder de compra da população carente são apresentados. Agora é masculino porque eu tenho um masculino e o masculino prevalece, tá bom? Letra D, a política, substantivo feminino, de crédito daquela instituição de financiamento e a relação, outro substantivo feminino, entre os colegas encarregados de estabelecer os limites de gasto devem ser avaliadas. Olha só, feminino de cá, feminino de lá, e aqui avaliadas está no feminino plural. Perfeito. Então achamos a nossa resposta. A alternativa correta é a letra D. Mas para confirmar o gabarito, nós vamos aqui, ó, o investimento é masculino e o lucro masculino, o investimento realizado em mercadorias e o lucro que alcançou a produção esperada pelas empresas foram divulgados. O correto seria masculino plural, porque eu tenho masculino e masculino, 2 núcleos masculino. Entenderam a questão? Entenderam? Essa questão, esse modelo de questão costuma se repetir nas provas da Sesgran-Rio. Então são 2 assuntos principais. São 2 coisas que eles mais cobram. Esses aqui que vocês vão ver que tem núcleo feminino, masculino, com quem concorda, né? Os adjetivos, e questões que envolvam conhecimento sobre a partícula C. Se o C é partícula passivadora, se é índice de determinação do sujeito, para você saber a concordância verbal, tudo bem? Se o C for índice de indeterminação do sujeito, o verbo aparecerá na terceira pessoa do singular. Se o C for uma partícula passivadora, um pronome apassivador, o verbo irá concordar com o sujeito, ou no singular ou no plural. Tá? Isso aqui a gente vai ver em algumas questões que nós vamos resolver. Vamos para a próxima, vamos ver o que a gente tem aqui na próxima questão. Olha só. A questão agora é de número 7, tá lá, questão de número 7. Diz assim: a palavra destacada atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa. Então, ó, só de você olhar para as palavras destacadas, você vai ver que se tratam de verbos. Então, nós estamos diante de uma questão sobre concordância verbal. Concordância verbal. E aí a gente vai analisar uma por uma. Vamos lá. Primeira questão, a primeira alternativa aqui. Diz assim: a maioria das regras de convivência entre funcionários e gerente deve seguir princípios éticos. Deixa eu mudar aqui, olha só. Quando nós temos essa expressão aqui, ó, a maioria de é uma expressão partitiva. A maioria de e as regras é o termo determinante. Isso daqui é muito comum no dia a dia em questões que envolvam concordância, tá? Gente, aqui olha só. As regras, não é plural, tá vendo aqui, ó? As regras é plural. Então, o verbo pode concordar com o determinante, nesse caso aqui o determinante está no plural, ou o verbo pode aparecer no singular para concordar com a maioria de.
A maioria de, boa parte de, grande número de, são expressões que indicam uma parte do todo, ok? Então, essas expressões, o verbo aparece no singular para concordar com essas expressões, ou o verbo concorda com o determinante. Aqui o determinante está no plural. Então, nesse caso, olha só, o verbo pode aparecer tanto no singular, para concordar com quem? Com a maioria de, ou o verbo poderia ser devem também. Olha só, devem seguir. E esse devem concordaria com as regras. As duas formas estão corretas, por isso que já temos a nossa resposta. A letra A é a resposta da questão de número 7. Tá? Já achamos a resposta. Mas vamos olhar aqui as demais. Vamos olhar aqui as demais. Olha só, letra B. A multidão presente nas manifestações populares precisa seguir alguns princípios de segurança para que não hajam acidentes. Aqui nós temos o verbo haver, né, pessoal? O verbo haver. O verbo haver no sentido de existir, atenção, o verbo haver no sentido de existir sempre aparecerá na terceira pessoa do singular. Existir, acontecer, ocorrer, o verbo sempre aparecerá na terceira pessoa do singular quando estiver nesse sentido aqui. Indicar tempo passado, tempo decorrido, tudo bem? Não é a letra B, então. Letra C. Letra C. Fui eu que levou a maior punição. Fui eu que levou a maior punição. Aqui, pessoal, a gente precisa ter atenção, tá? Por quê? Porque o verbo irá concordar com com o referente do sujeito. Olha só, quando eu falo assim, ó, isso daqui eu acho que eu vou ter que puxar uma tela. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha só, presta atenção nessa regra de concordância aqui. Eu quero que você anote aí para depois você fazer um estudo bacana. Não é uma questão que se repete muito, mas pode ser a questão da sua prova, tá? Uma questão legal. O que, o pronome relativo que, ele pode exercer função sintática de sujeito da oração. É assim, o pronome relativo que ele pode exercer 7 funções sintáticas diferentes dentro da oração em que ele aparece, ou seja, dentro da oração subordinada adjetiva, ok? Então, se eu tenho um pronome relativo que, eu sei que a oração é subordinada adjetiva. Ele pode exercer quantas funções? 7 funções. Dentro dessa oração, uma das funções que ele pode exercer, é a função de sujeito, ok? Então, o que pode ser sujeito da oração. Então, eu vou colocar aqui, ó, verbo. Nem coloquei qual é o verbo. Só que aí, o que a regra diz? Toda vez que o que for sujeito da oração, o verbo não irá concordar com ele. Observe que aqui nós temos uma exceção à regra geral. A regra geral diz que o verbo concorda com o seu sujeito. Daniel, o sujeito aqui é o que? Só que aqui nós temos uma exceção. Neste caso, em que o que for sujeito, o verbo irá concordar com o seu referente. Que no caso ali da frase, era o eu. Poderia ser, sei lá, a casa, os imóveis, as roupas, não importa. Toda vez que o que, pronome relativo que, exercer a função sintática do sujeito da oração adjetiva, o verbo da oração adjetiva não irá concordar com o seu sujeito, irá concordar com o referente. Atenção como a banca vai te cobrar isso. Se a banca falar que o verbo está, sei lá, no plural para concordar com o sujeito lá que é plural, está errado. O verbo concorda com o referente do sujeito, quando o sujeito for o quê? Por isso que eu falei, anote aí para você depois estudar, pesquisar direitinho, porque como o nosso objetivo aqui é resolver questões, a gente não vai se aprofundar muito nisso, tá? Vale a pena eu deixar a dica, explicar para você de uma forma bem breve. Quem está estudando para concurso já sabe disso daqui, já conhece, já sabe, é só para trazer a claridade. Quem não sabe ainda, vale a pena depois você dar uma pesquisada e estudar isso. Funções sintáticas do pronome relativo que e concordância com o pronome relativo que como função de sujeito. Vamos voltar lá? Vamos voltar aqui à questão. Deixa eu sair daqui. E aí, olha só que bacana. Como o que exerce a função de sujeito aqui, o verbo levou não vai concordar com ele. O verbo levou irá concordar com eu, tá? Com eu, que é o referente do sujeito. Então, fui eu que levei a maior punição. Fui eu que levei, tá certo? Letra D. Mais de uma empresa de tecnologia tem procurado incrementar. É isso? Não, implementar. Mais de uma empresa tem procurado. Pessoal, esse verbo tem aqui, acentuado, está no plural. Opa! Olha lá, esse verbo aqui está no plural.
Está no plural. Mais de uma empresa de tecnologia. Quem é que tem procurado implementar? Mais de uma empresa de tecnologia. Tudo bem? Isso daqui é o nosso sujeito. Tudo isso que eu acabei de destacar aqui é o nosso sujeito. Só que o correto era que o verbo aparecesse no singular. O verbo aparecesse no singular. Ele, no caso aqui, o verbo pode aparecer no plural, Daniel? Pode, só se essa expressão aqui, ó, mais de um ou mais de uma, mais de um, apareceu uma única vez, certo? Quando ele aparece mais de uma vez, ou quando ele foi, por exemplo, tiver mais de um professor, mais de um aluno recorreram à justiça, tá vendo? Então essa expressão aparece aqui no mais de uma vez, aí aparece no plural, apareceria, né, no nosso exemplo. Agora aqui, ó, mais de uma empresa é singular. Esse mais de uma apareceu uma única vez. Não tem nada aqui dentro do sujeito que permita que esse verbo auxiliar seja colocado no plural. Então está errado. O correto aqui seria o verbo no singular sem este acento. Sem este acento, tá? Então, assim, no verbo no plural aqui, primeiro, ou quando ele aparecer mais de uma vez, nesse exemplo que eu dei, mais de um professor ou mais de um aluno recorreram à justiça, ou quando ele ainda for ser empregado para indicar uma reciprocidade, ou basicamente é isso, quando ele indicar reciprocidade ou for repetido na frase. Mas aqui dentro do sujeito não tem nada no plural para esse verbo aparecer, o que torna a questão mais fácil, tá bom? Letra E. O gerente, o diretor de pessoal e eu, por ordem dos proprietários da empresa, foram encarregados. Pessoal, tá errado, né? Olha só, o gerente, o diretor e eu, então eu falo assim, se eu vou me referir a todos esses, eu vou dizer que o gerente, o diretor e eu, ou seja, nós. Sim ou não? Se eu estou incluso, gente, eu tenho aqui a primeira pessoa do plural. O gerente, o diretor e eu. Quem são o gerente, o diretor e eu? Nós. Então, nós foram encarregados, fomos encarregados, porque eu estou dentro, eu pertenço. Agora, se fosse o gerente e o diretor, aí foram, porque eu não estou lá, tá? Mas se eu me incluo, se eu tenho aqui um pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular, corresponde a nós. Então, a concordância precisa ser feita com nós, primeira pessoa do plural, portanto, a letra E também está incorreta. Acertou a questão? Questão de número 7, gabarito é a letra A. A gente consegue ir para a próxima, vamos resolver mais uma. Vamos lá. Questão de número 8. Questão de número 8. O que ela diz para a gente? Olha só. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Então, concordância o quê? Verbal. Observe que eu tenho verbos aqui. O que você vai notar? Ó, letra B, letra C, letra D e letra E. Eu já disse isso aqui a vocês, volto a repetir. É uma das coisas que a banca Sesgran Rio mais gosta de cobrar. Concordância verbal envolvendo a partícula C. Então, acho legal você estudar para acertar a sua questão, tá joia? Ficou aí a dica? Pegou? Beleza, volta para a questão. Olha lá, eu preciso achar a questão correta, então eu vou analisar uma por uma e vou ver qual que foi empregado de forma adequada, né? Letra A, devido à baixa qualidade dos aparelhos, precisam-se de leis que obriguem os fabricantes a ressarcir. Gente, Daniel, mas olha só, leis está no plural, verdade, só que leis está preposicionado, isso daqui é uma preposição, o sujeito não pode ser preposicionado. Gente, quem precisa, aqui o sujeito é ele ou ela, tá? Ele ou ela, o sujeito, esse C é um índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é ele ou ela, e é um sujeito indeterminado, por isso que o verbo deveria aparecer na terceira pessoa do singular, não é a letra A. Acompanhou? Letra B. De acordo com os estudiosos da área de tecnologia e consumo, dividem-se os tipos de obsolescência. Olha só, aqui nós temos os tipos, que está no plural, beleza? Beleza, não está preposicionado, correto? Correto. Então, assim, o que dividem-se? Os tipos de obsolescência. Os tipos de obsolescência. Então, os tipos de obsolescência são divididos. Eu passo essa frase aqui para a voz passiva analítica para descobrir que este C é uma partícula passivadora. E os tipos de obsolescência é o nosso sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo está no plural, portanto, a frase está correta. Achamos o nosso gabarito, tá?
achamos o nosso gabarito. Provavelmente a nossa resposta é a letra B, mas eu quero confirmar. Vamos então na letra C. Vamos lá. Letra C. Em função do tipo de lixo eletroeletrônico, constataram-se nos últimos anos, pelos tipos de aparelhos descartados, o hábito dos consumidores. Olha o que a banca fez com você. Vem para mim aqui, olha só. O que a banca fez aqui na questão? O que dificulta a concordância? Ela pegou o verbo. Duas coisas que dificultam na hora de concordância. Quando o sujeito não vem antes do verbo, quando ele vem depois, posposto ao verbo, a gente não está acostumado, não é natural para a gente na língua, a gente ter o sujeito posposto ao verbo, quando coloca, dá uma embaraçada mesmo, e quando distancia. Eu tenho o sujeito aqui, lá na frente eu tenho o verbo. Aí eu distanciei o sujeito do verbo, e aí intercala um monte de coisa. Foi o que aconteceu aqui nessa alternativa. Existem vários elementos intercalados, você vai ver isso daqui. E o pior, imagine que eu tenho o verbo e o sujeito é posposto e longe do verbo. Então, assim, as pessoas sentem dificuldade mesmo em fazer a concordância, porque o sujeito não está na posição correta, está distante do verbo, então fica mais difícil a relação de concordância. Mas vamos voltar lá que a gente vai analisar isso daqui. Olha só. Aqui a gente analisa muito tranquilamente. Olha só, a letra C. Constataram-se. O que constataram? Ó, esse aqui está entre vírgulas, eu tiro. Ó. Nos últimos anos, adjunta adverbial, tá vendo? Constatados pelos aparelhos descartados, pelos tipos de aparelhos descartados. O hábito. O hábito dos consumidores exerce a função sintática de sujeito da oração. Olha só, o sujeito da oração está aqui, ó, o hábito. O hábito não é constataram-se, é constatou-se o hábito dos consumidores, tá? Constatou-se o hábito dos consumidores. Hábito está no singular, então o verbo deveria estar no singular, não é a letra C. Letra D. Nas lojas virtuais de grandes empresas de varejo, atendem-se a consumidores de todas as regiões. Opa, também está correto. Este também está incorreto, né? Este C aqui é o índice de determinação do sujeito. Eu sei por causa dessa partícula, desse A aqui, que é uma preposição. Quem atende, atende a. Neste caso, tá, gente? Pode ser quem atende, atende algo ou alguém. Mas aqui a banca te deu com preposição. Então, ó, se eu tenho preposição, significa que isso daqui é um verbo transitivo indireto. Se o verbo for transitivo indireto, este C não pode ser uma partícula passivadora, tudo bem? Para que o C seja partícula passivadora, o verbo tem que ser transitivo direto ou direto indireto. Entendeu? Então, quem é o sujeito? O sujeito é ele ou ela. Eu tenho um sujeito o quê? Indeterminado. Por isso, o verbo deveria aparecer na terceira pessoa do singular. Letra E. Com base nas estatísticas de reclamações das instituições de proteção aos consumidores, avaliam-se que as empresas de telefonia, olha só, avaliam-se isso. Tudo isso daqui exerce a função sintática de sujeito, mas tudo isso daqui é um sujeito oracional. Eu tenho uma oração oracional. Toda vez que eu tenho um sujeito oracional, eu já falei sobre isso com vocês no último bloco. Se o meu sujeito é oracional, o verbo deve aparecer no singular, tudo bem? Verbo no singular. Então, isso é avaliado. Por isso que não é a letra E. A alternativa correta é a letra A, porque toda a concordância, toda a frase está correta, está adequada. Pegou? Se você está sentindo dificuldade, pode ser que a sua dificuldade seja em entender sobre sujeito indeterminado, aí você precisa estudar sobre isso. Sobre se o C é indeterminação de sujeito ou partícula passivadora, aí lembrando que para o verbo ser partícula passivadora ele tem que ser verbo transitivo direto, às vezes a sua dificuldade é em transitividade verbal. E aí, se você está com essa dificuldade, você tem que voltar lá e estudar esses assuntos, tá bom? Porque são assuntos básicos. Vocês vão entender o seguinte, olha só, na língua portuguesa, as questões, elas cobram empilhamento de informações. Então você vê, por exemplo, nós estamos resolvendo questões aqui sobre concordância. Eu falei, olha, o verbo concorda com o sujeito. Tá, então eu preciso saber localizar o sujeito. Eu preciso saber se o C é partícula passivadora, se é índice de determinação do sujeito. Para saber se o C ou é partícula passivadora ou é índice de determinação do sujeito, eu tenho que conhecer sobre transitividade verbal. Se o verbo é transitivo direto, se ele é transitivo indireto. Tem que saber de regência, né? Se aqui, por exemplo, o verbo atender foi empregado com preposição, mas ele poderia ser empregado sem preposição. Quem atende, atende alguém, ou quem atende, atende a alguém. Aqui ele colocou com preposição, então eu sei que o verbo é transitivo indireto, portanto, o C não pode ser partícula passivadora, só pode ser o índice de determinação do sujeito. Entende? Então são essas informações aqui sobre esse empilhamento, que às vezes uma informação você não tem, e aí toda a construção cai. Então se isso está acontecendo com você, pega esse conteúdo de base. Isso aí que eu estou falando com vocês, opa, isso aqui eu não entendi. Vai lá dar uma estudada, tá joia? Fica a dica aí para vocês.
Vamos voltar, vamos dar sequência na resolução de questões, que eu tenho muitas questões que eu quero resolver com vocês aqui nas nossas aulas. Vamos para frente, então? Vamos mais uma? Vamos lá, questão de número 9. Questão de número 9 está na tela com você. Vamos lá, o que diz a 9? De acordo com as exigências da norma padrão, o verbo destacado, concordância verbal, está corretamente empregado em... Gente, olha só, vamos lá. A maior parte dos canais de streaming identificam... Olha só, aqui nós temos aquela expressão que eu falei, né? Aquela expressão partitiva. Ó, a maior parte de, expressão partitiva. Só que eu tenho o determinante. Quem é o determinante? Os canais. Então, a maior parte dos canais de streaming. Ó, esse aqui é o determinante. Tudo isso daqui é o sujeito. Tudo isso daqui é o sujeito. A maior parte dos canais de streaming. O determinante está no plural. Plural. A maior parte de é singular. Então, eu tenho duas possibilidades. Por isso que a letra A deve ser a nossa resposta. Porque se o verbo estiver no plural vai estar certo, se o verbo estiver no singular vai estar certo. Poderia ser a maior parte dos canais de streaming identifica, que aí concordaria com a maior parte de, ou a maior parte dos canais de streaming identificam, porque aí concorda com os canais. Tudo bem? Então, a letra A é a letra correta. Eu tenho duas possibilidades. Tá? Então, já achamos o gabarito, letra A. Vamos ver aqui as próximas. Vamos ver as próximas. Letra B. Para evitar as fake news, atribuem-se aos diferentes tipos de usuário a decisão. Olha só. O que atribuem? O que atribuem? Que atribui algo a alguém, certo? O verbo é transitivo direto e indireto. Opa! Então, este se é uma partícula apassivadora. Esse aos diferentes tipos de usuários é o meu objeto indireto. Ah, Daniel, então a decisão é objeto direto? Não. Quando a frase está na voz passiva, não existe objeto direto. O objeto direto, na verdade, é o nosso sujeito. Então, a decisão é o núcleo do sujeito, decisão. Por isso que deveria ser atribui-se a decisão. Tudo bem? Então, está errada a letra B. Letra C. De acordo com pesquisa de comportamento, menos de 1% da juventude apresentam. Gente, olha só. 1% é singular. 1 é. A juventude também é um termo determinante. É singular. Existe alguma coisa aqui no plural? Menos de 1% da juventude. Ó, tudo isso aqui é o nosso sujeito. Menos de 1% da juventude. Singular. Singular. Nada no plural. Então, o correto é apresenta baixos índices de rejeição às redes sociais. Tudo bem? Apresenta no singular. Letra D. Letra D. Para incrementar o comércio eletrônico, anuncia-se permanentemente produtos que interessam. Pergunta para o verbo, o que se anuncia? O que se anuncia? Produtos. Permanentemente é um advérbio. Então, produtos são anunciados, correto? Significa, então, que esse Czinho aqui é uma partícula passivadora, que anuncia algo, tá vendo? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Esse C é partícula passivadora, produtos é o nosso sujeito. Lembrando que quando a frase está na voz passiva, o verbo é transitivo direto, mas eu não tenho objeto direto. Aquilo que eu penso que é objeto direto, na verdade, é o meu sujeito. Então, produtos está no plural, o correto é anunciam-se produtos. Tudo bem? Então, a letra D está errada. E a letra E, para a gente finalizar aqui, a letra E diz assim: inúmeros dados pessoais para elaboração de um mapeamento das características e dos gostos dos usuários têm sido solicitados. O que tem sido solicitados? Inúmeros dados pessoais para elaboração de um mapeamento. Gente, inúmeros dados pessoais, olha só, dados pessoais é plural. Inúmeros dados pessoais é plural. Então, se é plural, o verbo deveria aparecer no plural. O verbo auxiliar aqui, ó, tem sido solicitados. O verbo no plural para concordar com o sujeito. Como o verbo não está no plural, a alternativa da letra E também está errada. Ok? Viram que é muita coisa que a gente precisa analisar? É uma questão de múltipla escolha. Enquanto em alguns assuntos a gente resolve isso de forma muito rápida, né? Colocação pronominal, crase, a gente vai lá e pá, mata aqui. Aqui a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, analisar quem é o sujeito, quem é o sujeito. Lembra do seguinte, gente, a regra é o seguinte, todo verbo tem que ter um sujeito. Essa é a regra. Existem verbos sem sujeito? Existem, são os verbos impessoais. Mas a regra é que todo verbo tem o seu sujeito. Então assim, verbo, bora, cadê o seu sujeito? O verbo tem que dar conta do sujeito, se não for um verbo impessoal. Achou o sujeito? Veja se ele está no singular ou no plural e aplica as regras de concordância, ok? Vamos continuar. Vamos lá que eu quero resolver mais questões com vocês.
nós temos aqui a questão de número 10. Questão de número 10, uma prova bem legal também, prova para nível superior. Diz assim, de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está corretamente empregada em... Olha só que bacana. Olhando para as palavras destacadas, nós estamos vendo adjetivos destacados. Significa, então, que eu vou atrás daqueles núcleos. Lembra dos núcleos? Olha só, então vou mudar a cor. Vamos aqui brincar com as cores aqui. Olha só na letra A. Olha só a letra A. Os estudiosos, tá vendo? Na área de tecnologia. E o quê? E as empresas. E as empresas. O resto, gente, para mim é gordura. Só serve isso aqui, estudiosos e empresas interessadas. Ó, a palavra destacada está empregada corretamente, né? Então, olha, os estudiosos na área de tecnologia e as empresas de desenvolvimento de software estão interessadas na ampliação do uso da internet. Fala, professor, mas esse interessadas não poderia estar concordando só com empresas aqui? Poderia. Só que essa concordância atrativa, pessoal, iria alterar, iria ferir a semântica, iria atrapalhar no entendimento da frase. Porque fica aqui, os estudiosos na área de tecnologia e as empresas estão interessados, tanto os estudiosos quanto as empresas. Porque se eu falo que estão interessadas, somente as empresas estão interessadas, então afeta a concordância. Então, apesar disso daqui, desta frase ser uma frase gramaticalmente correta, o que eu faço? Eu vou ver se não tem uma mais correta que essa. Lembra? Eu já dei essa dica para vocês. Dificilmente, eu acho que eu não vi aqui, e olha que eu peguei aí questões até 2018, eu acho. Eu não vi uma questão em que a banca Sesgran Rio cobrou concordância atrativa. Não vi. Não sei se estou equivocado, depois até o material em PDF a gente faz o comentário, então tem que analisar uma por uma, tá? Não vi. Se tiver, depois a gente comenta aqui. Mas, geralmente, a concordância é a concordância lógica. Então, vamos voltar para a tela. Olha só. B. As instituições, tá vendo? As instituições, aí vem, escolares continuam bastantes. As instituições continuam encontram muitos. Não é isso? Muitos. Então, o correto é bastantes mesmo, bastantes motivos para inserir computadores e celulares. Ou seja, já achamos a nossa resposta. A alternativa correta é a letra B. É a letra B. Vamos confirmar o gabarito. Letra C. O acesso é masculino, o acesso a empregos formais e a redução das taxas é feminino. Precisam ser abordadas. Tá errado. Precisam ser abordados. Por quê? Porque eu tenho masculino de cá e feminino de lá. E aí o masculino prevalece. Letra D. A preocupação com o aparecimento de novas pandemias tem se tornado imperativas? Não, gente, a preocupação tem se tornado imperativa, porque a preocupação é um sujeito. Tá vendo que não tem mais nada? E não tem mais nada? Não tem, ó. A preocupação com o aparecimento tem se tornado extremamente imperativas. E a letra E, os empresários compraram uniformes azuis marinhos. É até estranho a gente encontrar essa expressão aqui no plural, tá? Existem algumas palavras, pessoal, de cores que não se flexionam. Azul é uma cor que se flexiona, tá? Porque é um adjetivo de cor mesmo, tá? Vem de cor. Quando é um substantivo que se adjetiva, como uma cor laranja, rosa, abóbora, eles são invariáveis. As expressões azul marinho é uma expressão invariável. Então, se você não sabia disso, eu quero que você anote aí. Azul marinho, tá? Azul celeste também pode colocar. Azul celeste são expressões invariáveis. Invariável. Ou seja, não vai para o plural. Os empresários compraram uniformes azul marinho para os trabalhadores. É uma expressão invariável, assim como azul celeste. Se depois você tiver interesse, você pode estudar, depois você pesquisa aí numa gramática, ou até no Google, não sei se compensa muito não, porque tem muita informação errada, mas depois você pode estudar concordância com cores. Não é uma coisa que se repete, não é uma coisa que costuma aparecer em prova de concurso, mas se você tiver interesse aqui um tempo, você vai lá, concordância com cores, você vai ver isso. Geralmente as cores, cor
ela pode variar, o adjetivo cor, mas quando essa cor for um substantivo que deriva e se torna um adjetivo, ela se torna invariável. Aí existem várias regrinhas quando tiver uma cor composta. Eu como professor, recomendo, mas como concurseiro, não recomendo você parar de estudar para estudar, analisar isso, tá? Concordância das cores. Não é uma coisa que costuma cair. Ou seja, não justifica você deixar de estudar outras coisas para estudar isso aí, não. Tá joia? Então, guarda essa informação. Azul marinho, azul celeste são expressões, são palavras invariáveis. Guarda e nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Na próxima aula, no próximo bloco, eu volto resolvendo mais questões sobre concordância. Então, aguarda aí, não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente tá junto. Um abraço. Tchau, tchau.